eu sempre gostei de desenhar, sempre tive habilidade com manual, então sempre gostei de ler e ter ideias. Tive uma criatividade aguçada desde muito cedo, então assim, a escolha da profissão foi mais pelas qualidades que eu tinha e que eu gostava de exercitar. Pensei em arquitetura, pensei em outras profissões que estivessem ligadas à parte artística e optei a publicidade por publicidade por causa disso. Mas eu não exerço, minha área não é a criação. Eu me encontrei dentro da publicidade como atendimento, mas principalmente como planejamento estratégico, que aí tem, no meu ponto de vista, muito a ver com a questão da criatividade principalmente. Eu exercito ela todos os dias com a minha profissão. Eu comecei a faculdade com 18 anos, entrei na faculdade, fiz a UCDB também. Logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a estagiar na Via Qualitas, na época da Nilvana, uma profissional muito boa, que foi, na verdade, esqueci a palavra. Vamos começar de novo. Quem pensou que tinha sentido? Ah, tá. Vai. Posso? Pode. Eu posso fazer isso? O quê? Você consegue editar? Uhum. Então, eu comecei a faculdade com 18 anos, também prestei, fiz a CDB, e logo que eu comecei a estudar, logo no primeiro ano eu já comecei a estagiar, que é quando eu fui entender o mercado, como funcionava, e fui entender os meus direcionamentos dentro da faculdade. Eu estagiei na Via Qualitas com a Nilvana, que foi a profissional que foi a grande incentivadora da minha carreira. O meu sucesso eu atribuo, principalmente desses que você listou, a teimosia, eu acredito. Mas eu diria de uma outra forma. Eu acho que eu atribuo a minha falta de medo de errar. Eu sou uma pessoa que me jogo nas coisas e nas ideias que eu tenho, sem ficar pensando muito em se vai dar certo ou se vai dar errado. Então eu atribuo a isso, porque todas as vezes que eu tive esse impulso, eu consegui galgar coisas legais, projetos melhores, eu consegui desenvolver mais o meu profissionalismo. E a sorte que eu tive de ter encontrado muito cedo pessoas muito boas, das quais eu desenvolvi todos os meus planos de carreira e todas as minhas histórias do meu trabalho. Eu não sei o que foi mais difícil, eu acho que todo dia é muito difícil, o dia a dia é muito difícil. A gente se reconstruir e se cobrar mudanças, melhoras, é a parte mais difícil, acho que de qualquer profissional. Eu na minha carreira não tive pontos muito difíceis. Eu só tive que ter algumas atitudes em certos momentos que no final foram as dificuldades, que são as dificuldades, mas que te impulsionam para coisas melhores. Na minha opinião, a ética está muito relacionada à verdade. Na minha vida, eu procuro traduzir isso nas minhas atitudes que eu avalizo. Então, quando você age e você se relaciona com as pessoas dentro da verdade do que você pensa, eu acredito que você consegue que você consegue fazer a sua parte para a ética geral, né, na sociedade. Na profissão, eu sigo o mesmo caminho. Eu acredito que, principalmente na nossa profissão, onde a gente se envolve e se relaciona com várias pessoas que têm objetivos diferentes, você se manter dentro daquilo que você acredita, sem se vender muitas vezes à opinião e às ideias dos outros, é você praticar a sua profissão com ética, é você viver uma vida dentro de uma ética saudável. Eu acho que o individualismo ele tá também relacionado a uma não nem chamaria de tendência, mas assim, a evolução da espécie. Acho que o ser humano caminhou para isso durante um tempo e conquistou. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com essa conquista, né? Principalmente a nossa geração, que ainda dentro
eu acredito muito nisso, assim, a gente é que está agora sentindo, é que vai sentir o que toda essa modernidade representa para o mundo, mas eu acredito que o individualismo faz parte da evolução de todo mundo e também ajuda no sentido de que você fazer a sua parte, você contribui para um bem geral. Então, dentro da realidade de agência, por exemplo, no individualismo a gente consegue trabalhar e usufruir principalmente das características e potenciais individuais de cada um, para gerar um resultado final positivo para todo mundo. Na profissão de publicitário, dentro de quem vende propaganda, tem que entender que credibilidade é tudo. A gente vende o abstrato, então ideias. Então, é a minha credibilidade que vende aquilo que eu estou projetando, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou falando. Claro, junto com toda uma teoria e que vai justificar um planejamento de campanha ou uma apresentação, uma campanha ou uma ação publicitária ou qualquer outra coisa que a gente esteja trabalhando. Mas a credibilidade, ela é, sem dúvida, a cereja do bolo na venda de um projeto que está ligado à área de publicidade. Eu acho que como que a gente pode conquistar a credibilidade significa, na minha visão, que daí já está um pouquinho mais para a característica do meu trabalho, a gente conseguir mensurar resultado e demonstrar aquilo que a gente conquistou para o cliente. Então, é você ter um objetivo e conseguir alcançar esse objetivo e conseguir traduzir isso em números para o cliente. Fora todo um portfólio, um projeto, um tempo de trabalho, você cumprir prazo, você cumprir com o que você está falando e você ter uma postura durante a apresentação e no relacionamento com o cliente. A criatividade, com certeza, é a nossa principal característica. Eu acho que o criativo em todas as áreas, desde a criação, no planejamento de mídia, no planejamento estratégico, na produção, na recepção, em todas as áreas ligadas à nossa comunicação, dentro da publicidade, a criatividade com certeza vai te tornar a curiosidade também. Eu acho que o criativo é um ser humano curioso, então são as características que eu acredito que sejam mais importantes para o profissional. O mercado da publicidade aqui em Campo Grande é um mercado em expansão. A gente acredita, eu estou no mercado há 7 anos, com a agência Resultado, mas antes disso já trabalhei durante 5 anos em outras agências, já estive no mercado de São Paulo, com certeza é a nossa maior tendência no ramo, é onde a gente tem que estar antenado, é onde influencia tudo que a gente faz e o que a gente consegue projetar para cá. É um mercado novo que está crescendo, a gente tem que alimentar isso, então todo dia com o nosso trabalho, com a nossa ética, com a nossa trajetória, o que a gente ainda quer construir. Eu acredito que o mercado da publicidade é um mercado nosso, da minha geração e da geração de quem está vindo agora. Nós estamos construindo uma nova história para a publicidade, que vai levar para o mercado uma nova ética de trabalho, um novo posicionamento. Não que as gerações anteriores não tenham feito isso, mas eu percebo uma mudança muito grande em relação a isso nesse mercado hoje. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para explorar e crescer. Eu acho que a pegada o conselho que eu daria é de buscar relacionamento, de estar buscar se relacionar com pessoas que estão no mercado. O mercado ensina muito, claro que a base de tudo é a faculdade. Eu escutei um conselho quando eu estava na faculdade, que me valeu tudo o que eu construí, toda a minha história de mercado, dentro da publicidade, que é
buscar mensurar resultados, a gente tentar buscar entregar para o cliente não só grandes ideias, mas também grandes resultados dessas grandes ideias. E isso direcionou a minha carreira, direcionou o meu trabalho e é aonde eu quero chegar. Meu ideal profissional é esse, é conseguir vender e demonstrar o que eu consegui resolver na comunicação do meu cliente. Esse é o conselho que eu recebi. Agora, eu acho que para quem estuda hoje aqui em Campo Grande, o conselho que eu daria é ir além, ir para o mercado, conhecer pessoas, desenvolver projetos, encontrar parceiros, não temer, né, não achar que publicidade é uma profissão muito diferente das outras, porque não é, no final das contas é mercado, é número, é igual às outras grandes profissões que a gente encontra por aí. Então, isso, fica a minha dica aí.